Boa noite, a paz do Senhor com todos. Vamos dar início aqui à nossa primeira classe de batismo. Hoje nós vamos ter a nossa primeira aula e ela vai ficar disponível no grupo, o link, e no YouTube também da igreja, tá? Então, hoje nós vamos iniciar nossa primeira aula que trata sobre o primeiro batismo, né? Você sabe como foi o primeiro batismo que apareceu na Bíblia? Você sabe por que ele aconteceu? E qual foi o primeiro relato de batismo que nós vemos na Bíblia? Então, nós temos aqui hoje uma lição basicamente histórica para a gente conhecer como foi o primeiro batismo, né? E nós vamos, ao longo dos nossos estudos, nós vamos ter algumas aulas importantes, né? Como por que eu preciso me batizar, o que a Bíblia diz sobre o batismo infantil. Também nós vamos ter o que preciso para ser batizado. E também, e depois do batismo, o que acontece? E nós vamos saber também mais sobre isso também, e sobre outras informações e lições que nós vamos ter ao longo da nossa trajetória. O nosso batismo já está programado, vai ser no dia 15 de novembro. É um feriado, um sábado, portanto, muitas pessoas poderão comparecer. Vocês já que são candidatos ao batismo podem estar convidando seus familiares para estar lá nesse dia, que é muito importante para nós, né? E vai ser um culto muito lindo. Nós vamos estar numa chácara, na chácara El Shaddai, né? E vocês batizandos serão batizados numa piscina, tá bom? Aí depois, ao longo das nossas aulas, eu vou tirando as dúvidas de vocês. E hoje você já pode, após assistir essa aula, deixar suas dúvidas aí e eu vou estar respondendo para vocês. Uma coisa importante também é que você acompanhe as leituras bíblicas. Após cada aula, eu vou colocar aqui o resuminho da aula e você pode estar acompanhando e lendo as leituras, né, que estão ali recomendadas para que você possa entender melhor, né? É muito melhor você estar lendo e conferindo lá direto na palavra, né? Mas vamos começar primeiramente com uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai querido, nós te pedimos agora que o Senhor venha iluminar as nossas mentes, que o Senhor venha derramar a sua graça sobre nós e que nesta noite, Senhor, todos aqueles, ó Pai, que estão se decidindo pelo batismo, o Senhor possa estar com o coração aberto, com a mente aberta e cada um, quando for assistir essa aula, esteja, Senhor, realmente, ó Pai, entendendo e fazendo isso com consciência e também, ó Pai, como uma decisão de estar ao teu lado. Pai, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos começar. Bom, o primeiro batismo, né, nós já sabemos, ele tem algumas menções sobre batismo, assim, não com a palavra batismo, no Velho Testamento, mas no Novo Testamento ele aparece já num relato de João Batista, lá no livro de Mateus, no capítulo 3, no verso de 1 a 6, diz assim: Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João Batista eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era de gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, João Batista, como nós sabemos, ele era primo de Jesus, né? E ele foi o precursor mesmo do ministério de Jesus. E o ministério de Jesus começa quando ele se encontra com João Batista e pede para ser batizado. E João Batista, então, que já estava batizando alguns cristãos, né, que estavam se convertendo, que estavam se arrependendo, então batiza Jesus, né? E nós vemos aqui que o batismo de Jesus, lá em Mateus 3,
de 13 a 17, e temos outras passagens bíblicas nos evangelhos que nos contam isso, e depois você vai poder ler, né? Então, o batismo de Jesus é um marco teológico e espiritual. Por quê? Quando Jesus pede para ser batizado por João Batista, e ele entra nas águas, né? Aí o Espírito Santo desce em forma de pomba, e também se ouve a voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado em quem me agrado. Então, nesse momento, nós podemos ver que ali estava a Trindade todinha junta na hora do batismo de Jesus, né? E isso é um marco teológico, isso é muito importante. Jesus fez isso, fez questão de ser batizado para que se cumprisse a palavra nele. Então, Jesus é o nosso exemplo, e se ele, né, fez questão de passar pelas águas, por que nós, né, não deveríamos passar? Então, isso é muito importante, é um exemplo que Jesus nos deixou, e é uma passagem muito linda. Depois você vai ter oportunidade de ler, ali em Mateus 3:13, em Marcos 1 e Lucas 3 também, você vai encontrar o batismo de Jesus, tá? O batismo cristão foi instituído por Deus. Por quê? Após a sua ressurreição, Jesus ordena o batismo como um rito de iniciação na fé cristã. Então vamos ler lá em Mateus 28:19, o que diz a palavra de Deus. Então, Mateus 28:19 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui, Jesus está nos dando uma ordenança para que todos aqueles, né, que são discípulos dele, ou que ouvem a sua palavra, sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é por isso que nós devemos nos batizar, porque é uma instituição, perdão, o batismo foi instituído por Deus, né? E esse modelo é seguido pelas igrejas cristãs até hoje. Também nós vemos lá, podemos ver também, outras passagens bíblicas onde o batismo é recomendado. Vou passar aqui para ler com vocês. Passagem de Marcos 15:16. Ou melhor, 16:15. Que diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, aí nós podemos concluir que o batismo foi um mandamento de Jesus. Mas o batismo salva? O que você acha? Você acha que só o batismo pode te salvar? Essa pergunta eu vou te responder na próxima aula, tá bom? Um abraço, Deus abençoe sua vida, esteja participando das aulas, leia cada texto e cada referência bíblica para que você possa entender mais, e eu estou à sua disposição para qualquer pergunta que vocês queiram. E na próxima aula nós vamos desvendar esse mistério. Batismo salva ou não salva?